Muito bem, boa tarde, meus amados irmãos, minha irmã. Que Deus abençoe. Vamos começar o nosso culto semanal com oração ao nosso Deus. Quero pedir ao seminarista Osimar que ore nesse momento ao nosso Deus, agradecendo a Ele toda a bondade dEle em nossas vidas. Nosso Pai, nós te agradecemos mais um dia estarmos na tua presença. Junto a Deus dos teus servos, a gente tem escola essa que nos ensina a tua palavra, nos orienta a respeito do Senhor. Amém. Te agradecemos, ó Deus, porque até que o Senhor tem nos conseguido paz, alegria, tem nos trazido, ó Pai, guardado e protegido por ti. Amém. Que esse trabalho possa ser, ó Deus, sustentado por ti, que nós possamos nessa tarde louvar a ti e aprender mais da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos a Deus desde já, pedindo perdão pelos nossos pecados, pois sabemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. E agradecidos a Deus porque todas as bênçãos vêm de ti, e que assim nós fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, abramos a palavra do Senhor no Salmo 67. Nós vamos ler todo esse salmo, só que nessa primeira oportunidade, o verso 1 e o verso 2, nós vamos ler depois do 3 ao 7. Vamos ler juntos o verso 1 e o verso 2, Salmo 67. Vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Como é bom podermos servir um Deus que se apresenta gracioso, bondoso, aquele que faz com que resplandeça a própria glória dele, para que nós possamos observá-lo nas coisas criadas, nas coisas entre as nações, e que nós possamos proclamar, e que todos possam conhecer Jesus, possa conhecer esse Deus maravilhoso que nós já conhecemos e estamos trabalhando para Ele. Então que Deus possa continuar nos abençoando. Queridos, vamos cantar o hino 61, hino 61 dos nossos hinários, Ações de Graças. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo canto duro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pelas lágrimas vertidas, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Amados, ainda o salmista ele continua no verso 3 até o verso 7. E agora nós vamos ler de forma alternada. No verso 3 diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem
entre as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Somos alegres por podermos servir a Deus. Isso é ponto pacífico entre nós, pelo menos deveria ser. Então, exultemos esse Deus maravilhoso com um cântico: grande é o Senhor. Em plenos pulmões cantaremos esse cântico. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nos temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo e amado Deus, nós te bendizemos e agradecemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos por podermos te adorar, te louvar, te bendizer. Te agradecemos, ó Deus, por este seminário aqui em Ji-Paraná. Que o Senhor possa, ó Pai, sempre enviar os teus obreiros para que possam se ferramentar, para que possam, ó Deus, se preparar para o ministério, para a seara do Senhor. Então, ó Deus, receba a nossa adoração, nosso culto, fala aos nossos corações agora, através do reverendo Adilson, que nós possamos aprender mais e mais do Senhor, e não simplesmente aprender, mas praticarmos toda a tua palavra, todos os teus preceitos. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Boa tarde para todos. Graça e paz, nosso maravilhoso Deus. É um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês, seminaristas, pastores e também as nossas irmãs que aqui se encontram. Quero compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Acharam aí? Versículo 16, versículo 17. Diz assim, Romanos 1, 16 a 17.
Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, te louvamos, te bendizemos por essa tarde, por podermos falar um pouco da Tua palavra. Esteja me usando conforme a Sua vontade, que eu possa, Deus, ser um canal, um instrumento nas Tuas mãos para pregar a Tua palavra, para levar edificação para todos que aqui se encontram, Deus. Fala conosco, nos abençoe. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os amados irmãos sobre o tema: não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas devemos pregar, proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Esse texto aqui é um texto que muito nos ensina sobre o Evangelho, palavra do nosso bom Deus. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês que estão aqui nessa tarde. Você um dia já sentiu vergonha do Evangelho? Você teve vergonha de pregar para alguém, falar para alguém do Evangelho? Você tem sentido vergonha do Evangelho? Na igreja nós vemos muitas pessoas que têm muita dificuldade de falar do Evangelho, e muitas delas porque têm vergonha mesmo. E trabalham em alguns lugares que ninguém sabe que ele é evangélico, ninguém sabe que ele é crente, e quando fica sabendo até fica assustado, né? Porque ele conviveu tanto tempo, mas ele nunca falou nada do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ter vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista do primeiro século. Ele foi o maior plantador de igrejas, fez 4 viagens missionárias, pregou o Evangelho em tantos lugares, plantou igrejas, e ele escreveu essa carta aqui quando estava na 3ª viagem missionária, a cidade de Corinto. Ele escreve a carta aos Romanos, e essa é uma carta cheia de doutrinas, né, das mais básicas, das mais profundas da nossa fé. Alguém já disse que se perdermos toda a Bíblia e recuperarmos a carta aos Romanos, nós entenderemos todo o plano da salvação. Mostrar para nós o quanto essa carta é importante para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Nós vamos ver aqui por que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre isso, porque ele não se envergonhava do Evangelho. Pregou o Evangelho para tantas pessoas, tantos momentos difíceis, momentos de perseguição, mas nunca deixou de falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que não devemos nos envergonhar do Evangelho? Primeiramente, por causa da sua essência, do seu conteúdo, da sua base, do seu fundamento que ele vai colocar aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que não devemos nos envergonhar do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Ele é o dinamis de Deus, né? O poder que transforma, que muda a vida da pessoa, transforma o coração, que salva a alma. É o poder de Deus, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A essência do Evangelho é o poder de Deus, e nós sabemos que a essência do poder de Deus é o próprio Cristo Jesus. O Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho. Se nós anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para salvar, para transformar vidas,
Se nós tivermos a vergonha do Evangelho, nós vamos ter vergonha do próprio Cristo Jesus. E ele mesmo diz que aquele que não me confessar diante dos homens na terra, eu também não confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens na terra, eu também confessarei diante do meu Pai nos céus. Então, se nós tivermos vergonha do Evangelho, nós vamos ter vergonha de Cristo. E ele não teve vergonha de nós. Ele deu a vida para nos salvar, ele morreu em nosso lugar. Nós devemos ter vergonha, sim, dos nossos pecados, dos nossos erros, que levaram Cristo a morrer naquela cruz, mas não do Evangelho, não dessa mensagem que salva, que transforma, que muda a vida das pessoas. Se nós queremos plantar igrejas, se nós queremos contribuir com o crescimento do reino de Deus, nós precisamos pregar o Evangelho e não termos vergonha do Evangelho. Aproveitarmos as oportunidades e falarmos dessa mensagem, que é o poder de Deus para a transformação de vidas. Nada mais pode transformar vidas a não ser a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Mas também não devemos envergonhar do Evangelho por causa do seu objetivo, da sua meta, do seu alvo, do seu propósito. E o apóstolo Paulo coloca aqui, porque é o poder de Deus para a salvação. Qual é o propósito do Evangelho? Salvar o pecador. Não tem outra maneira, não tem outro meio de salvação a não ser o Evangelho. Então o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser anunciado. Nós não podemos envergonhar dele, porque se nós tivermos vergonha do Evangelho, nós não vamos pregar o Evangelho. E o Evangelho nós vemos todo o plano de salvação. Nós vemos a encarnação do Verbo, que se encarnou, que se tornou homem como nós, que fez o seu ministério aqui. Durante o seu ministério, Cristo, ele libertou, ele curou, ele salvou vidas. Foi desprezado, foi abandonado, foi traído, foi pregado numa cruz por causa dos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou. Então nós vemos todo o plano da redenção de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. E nós encontramos essa mensagem no Evangelho. O Evangelho, na verdade, é a boa nova de salvação. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando a salvação em Cristo Jesus. Estamos declarando que não existe outro Salvador a não ser o Senhor. Pedro, ele fala isto lá em Atos capítulo 4, versículo 12. O seguinte, falando para nós sobre que não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Ele diz assim, Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a mensagem do Evangelho, o alvo do Evangelho, o propósito do Evangelho é a salvação por meio de Cristo Jesus. Não existe outro meio para salvar o pecador. Quando o anjo falou para José, na ocasião da gravidez de Maria, ele diz assim, ela dará à luz um filho, lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ou seja, Jesus ele veio com um propósito de salvação. Então, o Evangelho, o propósito do Evangelho é salvar o mais vil pecador. Paulo diz também em Romanos 10, 9 o seguinte, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o propósito maior do Evangelho é a salvação do mais vil pecador. Por isso, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. A única maneira do ser humano ser salvo é através dessa boa nova de salvação, que é o Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Esse é o propósito. Por causa desse propósito do Evangelho, nós não podemos nos envergonhar dele. Mas também não devemos nos envergonhar do Evangelho por causa da sua abrangência, o seu alcance, a quem o Evangelho almeja alcançar. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo responde para nós: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é uma mensagem universal, o alcance dele é para todos aqueles que crê no Evangelho. Primeiramente, os judeus, depois os gregos, ou seja, todos os povos, todas as nações, todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisa crer no Evangelho, que esse é o alcance do Evangelho, aquele que crê. E aquele que crê será salvo, poderá ter a certeza da sua salvação eterna. Nós sabemos que ninguém é salvo pelas suas obras, pelas obras da lei. E esse texto vai dizer isto, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É somente pela fé que somos justificados, é pela fé que somos salvos e podemos ter a certeza da salvação eterna. Esse foi o texto da conversão de Martinho Lutero, segundo a história. Até então ele acreditava que seria salvo por meio das suas obras, por meio dos sacrifícios humanos. Mas quando ele lê esse texto, ele entende que o justo viverá por fé, fé somente. E a fé vem por ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz também, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, 14, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. A mensagem do Evangelho é a coisa mais boa que o ser humano pode ouvir, porque somente por meio do Evangelho ele poderá crer em Jesus e poderá ser salvo. No versículo 17, Romanos 10, diz assim, que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor, ou seja, ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. É o único meio que o ser humano pode ter certeza da sua vida eterna. Tem um texto em 1 João, primeira carta de João, que diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Nós não podemos envergonhar nunca do Evangelho, porque por causa do seu alcance, da sua abrangência, alcançar todo aquele que crê no Evangelho, que crê em Cristo Jesus. E aquele que crê terá certeza da sua vida eterna. Então nós precisamos pregar o Evangelho, que nós cremos que aqueles que vão crer no Evangelho são aqueles que Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Aqueles que vão crer no Evangelho são aqueles que vão ser alcançados pela graça do nosso bom Deus, não pelas suas obras de justiça, porque a justiça humana não passa de trapo de imundícia, como diz a palavra do Senhor. Mas o justo viverá por fé e por fé somente. E a fé vem por ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos proclamar, precisamos pregar, precisamos crer na mensagem do Evangelho, que ela é suficiente para a salvação de todo aquele que crê, todos os povos, todas as nações. Mas é necessário que nós venhamos pregar, nós pregarmos essa mensagem
de esperança, essa mensagem de salvação, essa mensagem que pode transformar a humanidade, pode transformar a vida daquelas pessoas que nós temos acesso, que estão próximos de nós. A igreja não pode deixar de pregar o evangelho, porque senão ela acaba morrendo, acaba fechando as suas portas. A igreja ela precisa expandir, sair, pregar, proclamar essa mensagem, usando os meios, usando a tecnologia hoje, para poder falar dessa boa nova, dessa mensagem que é a solução para todos nós e para toda a humanidade, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos a própria pessoa, a obra de Cristo Jesus, que Ele realizou na cruz para a nossa salvação. Então, pregue a palavra, pregue o Evangelho, fala do Evangelho, não tenha vergonha dessa mensagem. Vamos ensinar isso para as nossas igrejas, para que cada membro seja realmente um proclamador do Evangelho. É triste quando nós vemos os membros da nossa igreja tendo vergonha de falar de algo tão importante, tão necessário para a alma, para a vida das pessoas. E nós sabemos que sem Cristo todos estão perdidos, todos estão condenados, mas em Cristo Jesus nós sabemos que todos são justificados, são salvos e pode ter a certeza da vida eterna. Então nós não podemos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero aqui fazer uma aplicação para todos nós, para nós refletirmos um pouco. Não podemos envergonhar do Evangelho por causa da sua essência. A essência nós sabemos que é Cristo. Não podemos envergonhar do Evangelho por causa do seu propósito, que é a salvação do pecador. Não podemos envergonhar do Evangelho por causa do seu alcance, da sua abrangência. Todo aquele que crê, não devemos envergonhar do Evangelho, mas devemos pregar o Evangelho, com criar oportunidade e pregarmos mais a palavra do Senhor. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para poder falar do Evangelho. A melhor maneira de nós pregarmos o Evangelho é através da amizade. 75% das pessoas que vêm para nossas igrejas e que se tornam cristãs é por meio de amizades. Então nós precisamos cada dia mais falar para os nossos amigos, para os nossos familiares, as pessoas que estão próximas de nós. O apóstolo Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. E possamos, através dessa mensagem, proclamar cada dia mais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com fé, com esperança, que o Evangelho, de fato, é o poder de Deus para transformar, para salvar a vida de todos aqueles que creem. E para que eles possam crer, nós precisamos proclamar, falar dessa verdade. Para nós, que somos pastores, seminaristas aqui, é um privilégio. Jesus nos deu essa ordem para ir e pregar o Evangelho. Muitos vão crer, muitos vão se entregar a Cristo Jesus e muitos vão se ajuntar a nós para continuarmos falando dessa mensagem maravilhosa. Que Deus nos desperte cada dia mais com o seu Espírito, nos dê cada dia mais essa consciência e nós proclamarmos o Evangelho e nunca nos envergonhar dele. E se envergonharmos do Evangelho, nós vamos estar envergonhando do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que não se envergonhou de nós, mas deu a vida para a nossa redenção, para a nossa salvação. Deus assim nos abençoe. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por essa breve meditação que tivemos aqui. Desperta cada dia mais cada um de nós, Pai,
para falarmos essa mensagem maravilhosa, ó Deus, que precisa ser pregada, Deus, para todas as pessoas. Não permita que em momento algum nós venhamos ter vergonha de falar, Pai, dessa mensagem tão preciosa que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós, que os apóstolos pregaram e que hoje, ó Deus, nós temos esse privilégio e esse dever de proclamar o Evangelho e nunca nos envergonharmos dele, ó Deus, porque ele é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, meu Pai, de todos os povos. Então desperta a nossa vida, desperta a cada um de nós para proclamar o Evangelho, plantarmos novas igrejas, expandirmos o reino do Senhor, contribuirmos, ó Deus, para o crescimento da sua seara, Pai. Levante aqui seminaristas, homens do Senhor, homens comprometidos, ó Deus, com o Evangelho, que venham realmente, ó Pai, serem fiéis ao mesmo e proclamar o Evangelho do Senhor, Pai. Ó Deus, para o crescimento, para o fortalecimento da Tua igreja, para a expansão do Teu reino, Pai. Abençoa nós também como pastores, possamos sempre aproveitarmos as oportunidades para falarmos dessa mensagem maravilhosa. Dê-nos condições, abre as portas para que a cada dia nós possamos usar os meios, ó Pai, a tecnologia também, para poder falar dessa mensagem maravilhosa, que é para hoje, que é para amanhã, que é para sempre, Deus, que sempre será o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Nós oramos, ó Deus, porque entendemos que somente, ó Pai, através do Evangelho, nós podemos, ó Deus, crer no Senhor e ter a certeza da nossa salvação eterna. Obrigado, porque a Tua graça já nos alcançou. Ó Deus, nós podemos hoje ter a certeza da salvação, Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas ainda não conhecem essa mensagem. Então usa-nos, ó Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.